Amados, nós estamos no mês da gratidão. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem trazido provisão, o Senhor tem nos honrado. E o Marcelo quer passar para nós um pouco do caminho que ele percorreu e ele pôde ver a boa mão do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Alguns dias encontrei com o pastor Jean falou, Marcelo, novembro, o mês da gratidão, você vai ter que falar esse mês aí. Eu com certeza, né, me prontifiquei a vir aí e testemunhar, né. Tenho que ser sincero para vocês que quando eu saía do hospital, a intenção era esquecer. Não quero nem lembrar mais. Mas não é isso, e faz parte da minha vida, isso aí, da minha história. E eu tenho crescido cada dia mais em gratidão a Deus com o que aconteceu comigo, com o que eu vou testemunhar para vocês, né. O testemunho começa lá em Salmo 23, quando diz, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Às vezes Deus, que nem hoje à tarde, Deus ministrou no meu coração, no coração da minha esposa, que às vezes Deus nos leva ao vale para nos mostrar que Ele está conosco. Então vamos ao vale, né? No dia 29 de janeiro, eu fiz uma cirurgia, uma gastroplastia digestiva, onde é retirado uma boa parte do estômago e um desvio no intestino. E para tratamento de obesidade e uma doença associada que eu tinha, né? E fiz a cirurgia. Quando eu fiz essa cirurgia, voltei para o quarto, voltei mal. Eu fiz a cirurgia, acho que era no sábado, na terça-feira recebi alta, na quarta-feira eu retornei ao hospital com febre, a parte respiratória bem comprometida, aonde fizeram os exames e o médico chegou no quarto e falou, temos uma boa e uma má notícia. A boa é que a parte da área da cirurgia está tudo bem, mas a má é que você está com pneumonia, dos dois lados do pulmão. Daí, né, a gente bola para frente, vamos tratar essa pneumonia, minha esposa tem um conhecimento bom ali na área médica, com os médicos, e tenho certeza que me deram o que tinha de melhor de remédios, né. Fiquei 10 dias hospitalizado aqui em Telêmaco e febre todos os dias. Febre e o pulmão parece que não respondia. Até que minha família se reuniu e falou, vamos te levar para Londrina. Vamos tirar daqui, vamos para Londrina, vamos num centro especial lá, porque trata de pulmão, tudo. Nisso um amigo da minha esposa, um médico, falou, não, antes de ir, faça 2 exames aqui. Quero 2 exames para a gente verificar por que o medicamento não respondeu. Daí nisso fizeram-se 2 exames, viram que o pulmão ainda tinha, né, pneumonia ainda, mas descobriram uma situação mais grave ainda, que era uma fístula no intestino. O que é isso? Uma perfuração no intestino que vazou um líquido, né, todos sabemos o que nós temos no intestino, e provocou uma grande infecção no abdômen. Tamanha infecção que eles não conseguiram nem viram que era uma grande infecção. Isso o médico voltou no quarto, falou, Marcelo, você precisa ir para o centro cirúrgico urgente. Daí nisso, tinha uma opção de eu ir para Curitiba com o médico que me operou aqui em Telêmaco, que ele era de Curitiba. Daí deixei para minha família resolver também e me levaram para Curitiba. Cheguei em Curitiba, fui repetir vários exames, fui direto para a UTI. Daí, repetindo-se os exames, viram que a fístula tinha se fechado. E conseguiram verificar que era 9 focos de infecção no abdômen. Daí, o médico falou, menos mal porque a fístula já fechou. Agora é só a gente abrir, né, vamos dizer assim, e retirar os focos de infecção. E foi feito. Quando eu voltei da cirurgia, voltei muito pior que estava do pulmão. Não conseguia respirar, fui para o oxigênio. Daí, isso foi numa quarta-feira que eu operei. Na quinta-feira, eu reparava que eu tinha uma preocupação muito grande ali com os médicos em cima de mim. Eu não conseguia entender o que era. E daí, de repente, na quinta-feira, o médico chegou a mim e falou, Marcelo,
então a situação se agravou. A fístula que a gente imaginou que estava fechada, ela voltou a abrir. A gente fez a limpeza, né, no teu abdômen, mas porém a fístula voltou a abrir. E a gente vai fazer um exame de você hoje, dependendo como for, hoje mesmo você volta para o centro cirúrgico. Daí nisso veio aquele desespero, né, em cima da minha. Eu até isso daí eu fui saber muito depois, até na gravidade, né. E daí o médico chegou nesse dia para minha mãe, para minha esposa, e deu ali, falou que talvez se tivesse que fazer a cirurgia, talvez eu não aguentaria. A probabilidade de eu aguentar na segunda cirurgia foi boa para as condições, mas na terceira eu já estava com o pulmão bem debilitado, estava ainda no respirador, então, e daí o povo de Deus aí, que nem meu sogro fala, acho que foi quase o Paraná inteiro aí, orou e Deus respondeu. E isso foi na quinta, no primeiro exame, acho que se não me engano é o PSA, é um parâmetro que os médicos analisam. Quando você tem uma infecção, tudo bem, você tem uma infecção, mas para eles cuidarem de você, monitorar essa infecção é através de nível de inflamação no organismo. E o médico falou, Marcelo, chega paciente aqui com nível grave de infecção, níveis graves de infecção, eles estão com 70 de inflamação nesse parâmetro. Você entrou no Vita com 300, então estava com nível de inflamação no teu organismo muito alto. Para virar uma infecção generalizada, era muito rápido. Então a gente teve esse cuidado. E nisso, na quinta-feira, eles repetiram o exame e abaixou esse nível de inflamação. Abaixou o nível de inflamação, as imagens que eles deram uma melhorada. O meu médico chegou para mim e falou, Marcelo, não vamos te levar, decidimos, a junta médica resolveu não te levar para o centro cirúrgico, a gente vai aguardar aí. Vamos aguardar 48 horas aí para a gente ver o que vai fazer. Isso foi na quinta-feira. No domingo, você vê como que é o agir de Deus. No domingo, eu saí da UTI. Estava ainda com pneumonia, ainda estava com a fístula, mas já apresentava uma melhora. Daí, junto com tudo isso ainda, o fígado deve ter visto tudo isso e ter falado, acho que eu vou parar também. E resolveu parar também. Tive hepatite medicamentosa. Quando voltei para o quarto, estava com essas três, né, situações, né, e Deus foi muito bom com a minha vida. Ele resolveu me dar uma segunda chance, Ele resolveu cuidar de mim, do jeito que Ele cuidou lá. Todo dia eu tinha uma história para contar. Eu fiquei 61 dias internado, dentro de 61 dias, 50 dias eu fiquei sem comer e sem beber. Quando eu sentia sede, eu molhava uma gaze e molhava só os lábios. Então, para você ver o sofrimento, se eu não tivesse a estrutura familiar, né, de igreja que eu tenho, talvez eu acho que eu não aguentaria. Estrutura como da minha mãe, da minha esposa, meu sogro, minha sogra, me dando todo o suporte aqui com os meus filhos. E é isso, irmãos. Deus existe uma dinâmica que eu falei ainda hoje cedo lá na sede, que é graça e gratidão. Eu pude ver a graça de Deus na minha vida. Porém, Deus espera de mim gratidão. Gratidão. Repetindo o que falei na sede hoje, quando eu saí do hospital, Deus falou muito forte um dia numa passagem da Bíblia comigo, que eu fiquei dias para tentar ver o que Deus queria falar comigo com isso, que era uma passagem de Pedro, quando Pedro, em sua segunda carta à igreja primitiva, ele se despede, lá no capítulo 3, no último versículo, ele diz, antes crescei em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu entendi muito bem a parte de conhecimento, mas porém eu não conseguia compreender quando ele falava na graça, né? O que Pedro quis falar? Crescei na graça. E daí comecei a pensar na graça. Qual é a maior graça que nós já recebemos? Foi a cruz. Me remeteu à cruz. Daí de repente eu olho para mim, pecador, não merecedor. Por mais que às vezes eu possa falar para Deus, Deus, eu sou merecedor, Jesus não merece aquilo. Acho que eu mereço. Deus me responde dizendo, não precisa mais nada.
Jesus já fez. Só me resta agradecer. E eu acho que mais interessante do que tudo isso, né, saber que quando crescer em graça, é crescer em gratidão, que vem da nossa parte, é crescer em gratidão, é a palavra que vem ali antes. Antes, crescer em graça. Então eu não sei qual é o problema que vocês estão passando, se é na área da saúde, se é na área financeira, área familiar. Lembre-se que antes, crescer em graça, crescer em gratidão. Antes de qualquer coisa, crescer em graça, crescer em gratidão. E isso é o que eu estou tentando levar para a minha vida. Amém.